Deus, que maravilha. Que Deus continue despertando todos os adolescentes, todos os jovens, porque todos podem falar, todos. Pastor, mas é domingo. Sem dúvida, nós ficamos sempre com expectativas, mas eu quero dizer aos irmãos, se todos os adolescentes aqui me pedirem para falar, eu vou dar a oportunidade. Está aberta a oportunidade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu me lembrei enquanto Ian falava, e os irmãos mais antigos vão se lembrar, do pastor Dirceu Mariano. Pastoreou esta congregação, não sei por quanto tempo, mas eu era um garoto e eu tinha bem mais cabelo do que tenho hoje. E ele sempre pegava no meu cabelo e diz: vai cortar esse cabelo, rapaz, porque eu gostava de um corte um pouco maior. E um dia ele disse: você vai ter oportunidade de falar a palavra de Deus. Eu me lembro que naquele dia foi um dia tremendo para mim, porque eu sempre gostei de tocar, de cantar, não é? Tocamos por muito tempo guitarra, violão, toquei até bateria, toquei até trombone aqui na orquestra, não é? Mas sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Deus tinha alguma coisa que eu não sabia o que era. E quando o pastor Dirceu disse: você vai pregar uma palavra. Ai, meu Deus do céu, como é que foi isso? Eu me lembro que eu subi no púlpito, que eu acho que não era esse, mas eu acho que eu emagreci uns 10 quilos só naquele momento, porque foi bastante assustador e desafiador para mim. Mas sabe de uma coisa? Deus plantou a sua palavra no meu coração. E porque Deus plantou a sua palavra no meu coração, eu posso dizer, meus amados, que por sua bondade e por sua misericórdia, eu estou aqui hoje. Eu continuo não sabendo quase nada, mas alguma coisa eu já aprendi. Eu não tremo tanto quanto eu tremia quando eu era aquele adolescente. Não transpiro tanto quanto eu transpirei naquele dia, que eu fiquei mais magro assim, de tanto que eu perdi líquido, não é? Meu paletó, e o pastor Dirceu na ocasião disse: você tem que vir de paletó e gravata. Foi um exercício importante. Mas sabe de uma coisa, meus amados? Eu amo tanto estar na casa do Senhor. Eu amo tanto falar da palavra de Deus. E aprendi com o nosso presidente, pastor Osmar José da Silva, que já está com o Senhor. E ele sempre disse: Luiz Alberto, culto de doutrina é responsabilidade do pastor. Nos domingos é o pastor que tem que pregar. Porque às vezes os irmãos não podem vir durante a semana, mas o pastor tem que pregar. Culto de ceia é o pastor quem prega. Sim, senhor, meu pastor. Então, meus amados irmãos, eu estou aqui em ato de obediência. Mudou o presidente, mas a ordem quem me deu foi o presidente anterior. Pastor, o senhor não respeita o presidente atual? Claro que respeito. Eu sou vice-presidente, inclusive. Como não respeitaria? Respeito. Mas foi o pastor Osmar José da Silva que disse para que eu ficasse uns dias aqui com os irmãos. Então, os dias que Deus disser que é para eu ficar aqui, certamente Deus nos dará uma palavra. Por quê? Porque a palavra é de Deus. A igreja é de Deus. Cada um de nós que está aqui é de Deus. Aliás, eu estou feliz de ver os jovens aqui hoje, porque às vezes os jovens estão por ali, não é?
Olha que bênção vocês estarem aí. Vocês não têm ideia de como isso é bom. É maravilhoso. Parabéns. Abram comigo neste tempo que ainda temos. Que Deus abençoe o Ian. Continue pregando, Ian. Continue falando de Jesus. Deus é o nosso melhor assunto. Vou dizer de novo: Deus é o nosso melhor assunto. Se você prestou atenção no salmo que lemos aqui, Pastor Manuel, salmo de número 15. O salmo de número 15 é extremamente, Felipe, doutrinário. E alguém diria: este salmo não é um salmo para ser lido no domingo? E eu pergunto: a palavra de Deus não pode ser lida no domingo? Você e eu precisamos aprender todos os dias. É na Bíblia que eu encontrei, inclusive, irmão Carlos: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, enquanto estamos no caminho, pastor Salinas, vamos aprender. Enquanto estivermos no caminho, meus queridos jovens, adolescentes, igreja de Deus aqui em Vila Angélica, Deus tem sempre alguma coisa para nos ensinar. A pergunta que poderíamos fazer é: será que eu quero aprender? Mas se nós quisermos aprender, Deus é sempre disponível para nos ensinar. Eu tenho orado para que Deus levante uma geração disposta, disponível, que não tenha medo de dizer: eu sou de Jesus. Eu tenho orado para que a juventude não tenha vergonha de dizer lá na universidade: eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo. O senhor não tem vergonha? Não. Eu passei pela universidade, eu fiz isso para a glória de Deus. Eu me lembro que na universidade nós somos confrontados, e é aí mais que nós devemos falar quem Deus é. A gente pode não ser nada, mas Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da humanidade, foi Deus quem criou todas as coisas, e é por isso que você não pode se cansar de falar de Jesus, porque quem se envergonhar de Jesus aqui, me desculpe, é a Bíblia quem diz, ele também se envergonhará deste. Mas eu sei que aqui, os irmãos que estão aqui nesta noite, todos estão querendo dizer como nós cantamos hoje: declare o santo nome de Jesus. Declare o nome de Jesus. Onde quer que você esteja, declare o nome de Jesus. Você pode ter convicção de que se você declarar o nome de Jesus, você vai causar algum incômodo, mas vai causar também uma impressão muito boa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas espera aí, do que você está falando? Você ainda fala de Jesus? Sim, porque Jesus está vivo. Sim, porque Jesus é o mesmo. Sim, porque Jesus não mudou. Sim, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Abram comigo Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que dar uma segurada no microfone, porque senão a hora não dá, não é? Mas Deus é bom. Mateus capítulo de número 13. Glória a Deus. Aí os pastores que estão aqui já ficaram tristes, né? Pastor, quer dizer que eu não vou pregar no domingo? Vai, todo mundo vai pregar. Não tem problema não. Todo mundo vai pregar, não é? Todos os pastores vão pregar. Eu estou dizendo o que o pastor Osmar nos ensinou. E nesses dias, meus amados irmãos, os irmãos certamente vão dizer: pastor, o senhor pregou domingo passado, por bondade de Deus, e domingo que vem Deus proverá. Mas se precisar pregar, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra. Deus não deixará a sua igreja sem palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra é de Deus e Ele entrega para todos. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, diga comigo: Jesus saiu de casa. Gente, como eu gostei quando estava meditando nesta palavra, pastor Jonathan.
Jesus saiu de casa com um propósito. Qual foi o propósito que você teve quando você saiu da sua casa? O que você estava pensando? Eu vou para a igreja. Eu quero saber se você tinha um propósito de vir adorar a Deus, entregar o seu louvor, entregar o seu culto a Deus. Meus amados irmãos, o dia que nós compreendemos que de fato Deus nos chamou para sermos adoradores, Deus nos fez para o louvor da sua glória, nós entenderemos que o nosso culto vai ser diferente. Eu sempre digo na escola dominical também, se cada um dos alunos estudar a lição, se cada um dos alunos estudar toda a lição, Pastor Ayrton, a nossa classe vai ser um fogaréu. Por quê, pastor? Porque todo mundo vai vir preparado. Você não vai ficar olhando com aquela cara de paisagem, de ué, esperando o que é que vai acontecer. Porque Deus vai incendiar a sua vida. Deus vai colocar uma palavra na sua boca. Você vai ter o que dizer. Você vai ter o que acrescentar. Você vai ter o que complementar. Você vai fazer com que vidas sejam edificadas por causa da palavra. Meus amados, nós não conhecemos isso. Eu tenho orado e me parece que Deus vai assim me dizer: escuta, fala para as pessoas que nós precisamos nos aproximar de Deus. Alguém conhece aqui Tiago? Alguém conhece? Tiago? Alguém conhece? Ninguém conhece? O irmão de Jesus, vocês conhecem? Esse Tiago, o irmão de Jesus, disse assim: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Irmão Léo, chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. Ele tem muito mais interesse de abençoar a sua vida. Ele tem muito mais interesse, Júlia, de que você seja abençoada, de que você seja cheio, de que a glória de Deus encha a sua vida, de tal maneira que por onde você ande, irmão Silas, as pessoas vão dizer: o que está acontecendo? Está pegando fogo ali? Não, é o próprio fogo de Deus que está andando. Onde você passa, onde você chega, a glória de Deus ali vai estar. Por quê? Porque esse é o interesse de Deus. Deus quer que você seja cheio. Deus quer que você esteja disponível. Eu estava então lendo essa palavra nesta tarde, meditando: Deus, o que é que eu digo? E Deus me disse uma palavra muito forte, meus amados. E eu fico pensando que às vezes as palavras que são fortes, elas às vezes nos assustam. A gente senta para não cair, não é? Às vezes a gente, se está sentado, a gente já quer deitar. Mas, meus amados irmãos, Deus me disse: fala para a igreja que é necessário sair da superficialidade. É necessário sair da superficialidade. Como assim, pastor? É que, meus amados irmãos, vejam que Jesus, quando sai de casa, Jesus vai e se assenta à beira da praia. Só que Jesus não vai à beira da praia para ficar tirando onda. Jesus não vai à beira da praia para ficar olhando as menininhas ou os menininhos, não. Pastor, o senhor está dizendo que não pode ir à praia? Vá quando você quiser. Eu quero saber se quando você vai à praia, você continua crente. Eu quero saber se quando você vai à praia, você continua sabendo quem Jesus é na tua vida. Eu quero saber se quando você vai à praia, você não se esquece que Jesus está na tua vida. Você pode ir aonde você quiser. Porque não é o lugar que muda você, é você que muda o lugar. É você quem muda o lugar. Aleluia. Mas, meus amados irmãos, Jesus começa a conversar com as pessoas sobre parábolas. E as pessoas têm dificuldades de entender Jesus. E eu pergunto para você: quantas vezes você vem para a casa de Deus? Vou repetir. Quantas vezes você vem para a casa de Deus? Você não traz um caderno, você não traz nada para anotar, e aí você chega amanhã, segunda-feira, e você não lembra mais do que foi pregado no domingo. Dá para dar um glória a Deus?
Não dá, né, pastor? Depois de um puxão de orelha desse fica difícil. Mas, meus amados, Jesus fala sobre 4 tipos de corações. Quantos tipos? Qual é o seu? Olha, meus amados irmãos, a Bíblia diz, e Jesus é quem fala. Jesus diz, é interessante a palavra de Deus, meus amados, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu me sinto nu. Vou dizer de novo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu me sinto nu. Por que, meus amados irmãos? Porque você peca. Você consegue dizer isso? Eu peco. E se você não pecasse e eu não pecasse, nós já estaríamos lá no céu. Mas porque você peca e eu peco, Deus nos trouxe aqui mais uma vez nesta noite para dizer: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por que, meus amados? Porque tem aquele tipo de coração que é como o coração que está à beira do caminho. O solo à beira do caminho. E Jesus nos ensina isso de uma maneira tão intensa, não é? Que representa um coração dividido, que não está inteiramente no caminho. Não está inteiramente no caminho. A minha pergunta é: onde você está agora? Como está o seu coração agora? Como está a sua mente agora? Você está dizendo: Senhor, esta palavra é para mim, fala comigo, diga tudo que o Senhor tem para me dizer nessa noite, trata comigo tudo que o Senhor tem que tratar nessa noite, me ensine tudo que eu preciso aprender nessa noite. Você está dizendo isso agora? Se você não está dizendo, eu quero convidar você para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, é isso que eu preciso. Tem misericórdia de mim, eu preciso de um avivamento na minha vida. Eu preciso mudar a minha mentalidade. O profeta Elias chamou a atenção quando ele diz assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então seguiu. Sabe o que o povo respondeu? O que o povo respondeu? O povo não respondeu nada. Mas nesta hora você pode responder: Senhor, tem misericórdia de mim. Clame pelo santo nome de Jesus, nós cantamos. Vejam, meus amados, como nós temos muito mais facilidade para cantar, mas nós temos muito mais dificuldade para exercitar. Nós temos muita facilidade para repetir o que as pessoas falam. Nós só temos mais dificuldades para exercitar o que Deus espera de mim e de você. Mas o Espírito de Deus está aqui entre nós e Ele quer você andando na plenitude da graça, na plenitude do poder. O segundo solo que Jesus fala é sobre o solo rochoso, que é o solo pedregoso, que representa um coração endurecido. Quantas vezes nós vimos a palavra de Deus, ouvimos, Deus fala poderosamente, mas aí nós diríamos assim: ah, se a irmã fulana tivesse aqui, pastor. Ah, se o irmão fulano tivesse vindo, essa palavra é para ele. Deixe-me dizer uma coisa: Deus sabe qual é o teu nome, Deus sabe o teu CPF, Deus sabe o seu celular, Deus sabe quem é você, por dentro e por fora. E você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, continua falando comigo, porque eu preciso de mudança. Aleluia. Aleluia. Meus amados, eu quero dizer para você que nesta noite o Espírito Santo de Deus entrou aqui, desejoso de fazer um transplante de coração. E se tiver aqui nesta noite um coração de pedra, um coração que às vezes sente, às vezes não sente, às vezes está, às vezes não está, às vezes você vem, às vezes você não vem, você tem priorizado outras coisas. A sua ordem de prioridade tem sido outra. Mas nesta noite o Senhor quer colocar você dentro de ou seja, em você um coração de carne. Um coração que quando você entra na presença de Deus, você já está derretendo, porque você está na presença de Deus.
Um coração que quando você coloca os seus pés na casa do Senhor, você já começa a sentir a glória de Deus, porque você já saiu de casa adorando a Deus. E quem sai de casa adorando a Deus, quando chega na casa do Senhor, a brasa começa a se acender, porque aí você encosta no teu irmão que também está adorando, no outro também está adorando, e de repente a igreja vai sendo cheia da glória de Deus, porque todos estão cheios da glória de Deus. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Mas aí, meus amados, o profeta Ezequiel nos ensina o que é que o Senhor espera de nós. E lá no capítulo 11, o texto diz assim: eu lhes darei um mesmo coração, um espírito novo, porém dentro deles, e tirarei a carne, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quando foi a última vez que você falou em línguas sem ficar planejando? Por que, pastor? Porque tem vezes que alguns de nós tem tanta prática que você canta e você fala aqui, no meio da sua conversa você solta. Mas, meus amados irmãos, quando o Espírito de Deus toca na nossa vida, a lágrima não pode parar dentro dos nossos olhos. Você pode fazer um esforço enorme para segurar a lágrima, mas o Espírito de Deus vai mexendo, vai parecendo aquela panela de pressão, não é? A pressão vai vindo, e de repente a glória de Deus transborda, e você não consegue segurar. Por quê? Porque é a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Mas ainda tem, meus amados, o solo cercado de espinhos. O solo cercado de espinhos representa o coração sufocado pelas preocupações. Quantos estão aqui nesta hora pensando que hora que esse culto vai terminar? Porque amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Já são tantas horas e o pastor ainda não terminou o culto. Mas, meus amados irmãos, eu quero saber qual foi o propósito que você fez, que você disse assim: eu vou entregar, ainda que com dificuldades, eu vou entregar esta noite, porque os espinhos querem sufocar, as lutas querem dificultar, mas esta noite eu vou entregar a minha vida ao Senhor por inteiro, haja o que houver, venha o que vier. Eu tenho um propósito claro com Deus e eu não abro mão disso. Eu sei que Deus é Deus na minha vida e Ele vai prover de alguma maneira. Mas as lutas são grandes, as dificuldades são demais. É verdade. E os espinhos tentam embaraçar. Eu estava, meus amados, pensando, meditando nesta palavra, e me lembrei daquele louvor que nós cantamos algumas vezes. E se eu cantar errado, vocês me ajudam aí. O inimigo põe laços e embaraços. Percebe? Mas não vai. Por quê? Braço forte. Eu sei que nesta hora pode estar um turbilhão de coisas na sua mente, mas eu oro e eu declaro sobre a sua mente agora. Eu declaro o poder de Deus sobre a sua mente, para que os espinhos, as tranqueiras sejam retiradas, e que você sinta nesta noite liberdade de ter um coração livre. Com a última parte que eu encerro esta palavra, porque você é terra boa. Você é terra boa. Ainda que os laços, os embaraços, os espinhos, as dificuldades venham, você é terra boa. Aleluia. Aleluia. E aquilo que Deus plantou na tua vida vai germinar. Aquilo que Deus plantou como um projeto para a tua história vai acontecer. Aquilo que Deus pensou vai acontecer. Por que, meus amados? Porque a Bíblia diz que os projetos de Deus não são frustrados. Aleluia. Jó estava vivendo uma situação de muito embaraço. Mas Jó se levanta, como eu quero que você se levante nesta hora. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia, aleluia.
Eu quero declarar sobre a sua vida que talvez você esteve em uma dessas situações de coração, onde a Bíblia nos exemplifica de forma tão interessante. Às vezes é pedregal, às vezes é espinho, às vezes a dificuldade é tão grande que parece que a gente não é acessado, parece que a palavra não gera efeito em nós. Mas nesta noite o Senhor me manda declarar sobre a tua vida que não haverá nenhum espinho que vá impedir a semente brotar, a semente germinar. Você é terra boa. Quem estabeleceu você foi Deus. E eu quero que você ore, pedindo que Deus faça sobre você, que Deus desça sobre você os efeitos da palavra. Sabe por quê, meus amados? Lá no direito, se nós não pedirmos, às vezes, quando a gente peticiona ao juiz, e às vezes a gente não pede algumas coisas, o juiz pode não nos dar. E aí a gente vai dizer, mas o juiz já deveria entender. Não, você não pediu. Você não pediu. E se você não pediu, o juiz não se sente obrigado a dar. Mas nesta noite, deixe-me dizer para você, o juiz, por excelência, está aqui para julgar a sua causa. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Aleluia. Pode soprar vento, pode levantar as ondas do mar, pode acontecer o que acontecer. Quero perguntar se tem alguém aqui que crê na palavra. E se você crê na palavra, e se você entrou aqui e você não reconhece o senhorio de Cristo, você é o primeiro convidado a vir aqui, que eu quero fazer uma oração por você. Se você entrou aqui nesta noite e você está em uma situação onde o solo do seu coração tem sido como aquele na beira do caminho, em que as aves vêm, você ouve a palavra e as aves vêm e arrancam, e parece que não aconteceu nada. Quem sabe você tenha vivido tempos assim. Quem sabe você possa ser daquele que a semente está em um solo tão duro que o sol bate e logo ela se queima. Mas o Senhor quer te dar nesta noite a lembrança do que você foi feito, que você é terra boa. Enquanto você está aí meditando, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, vai dando glória aí. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aleluia. Ele que
você ouviu a palavra de Deus nesta noite, qual é o teu coração? Qual é a tua condição? Quem sabe você tem vivido conflitos e que parece que a palavra de Deus não gera efeito na tua vida. Mas eu quero orar por você nesta noite. Se você desejar vir à frente, pode vir. Se você quiser colocar a mão no teu coração e ficar onde você está, o que eu posso declarar sobre a sua vida é o poder de Deus, e que a tirada dos embaraços vai acontecer na tua vida. Deus está nesta noite muito mais interessado em nos fazer crescer, em nos fazer prosperar, em nos fazer viver o poder da sua palavra, porque nós precisamos. Nós não sabemos quanto, o certo é que nós precisamos. Nós não entendemos tudo, mas nós precisamos. Então deixa Deus trabalhar por você, porque há coisas que você não pode fazer, mas Deus está trabalhando na história da tua vida, para que o teu coração viva um tempo novo, você viva uma história nova, você viva uma vida nova, você viva um tempo em que a palavra de Deus seja aquilo que você está buscando, seja aquilo que você está precisando, porque o poder da palavra de Deus é para hoje, o poder da palavra de Deus é para todos nós. Não há coisa que Deus não possa fazer, não há nada que Deus esteja impedido de agir. O profeta Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Porque Deus é o dono de todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir o mover da graça de Deus. Deixa Deus mudar o seu coração nesta noite. Deixa Deus colocar em você nesta noite um coração de carne, um coração que sente a presença, um coração que glorifica, porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Ninguém pode impedir. Pode o vento soprar, ninguém impedirá. O anjo do Senhor passa recolhendo lágrimas aqui nesta noite. O anjo do Senhor vem recolhendo as lágrimas, e estas lágrimas não se perdem. Estas lágrimas não se perdem. Por quê? Porque Deus conhece. Há um coração contrito, quebrantado diante do Senhor, Deus não desprezará. Deus não desprezará. Aleluia, aleluia. Glorificado, adorado, glorificado e adorado seja o nome do Senhor. Pastor Jonathan, venha fazer essa oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Estenda sua mão para cá, igreja, e oremos. Senhor, meu Deus e querido Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui nessa noite. Pai querido, somos gratos porque temos ouvido a Tua voz, a Tua palavra. Pai querido e Pai amado, e a Tua voz tem surtido efeito, estão aqui os Teus filhos diante do Teu altar, reconhecendo, meu Deus, a necessidade que tem em Ti, porque a verdade é essa, meu Deus, o quanto nós precisamos de Ti, e muitas vezes, meu Deus, estamos perdidos em nossos próprios pensamentos e aflições, que muitas vezes, meu Deus, não conseguimos, nos sentimos sufocados, Papai do céu, e precisamos do Senhor. Estenda mais uma vez a Tua mão de misericórdia, ó glória. Estenda mais uma vez a Tua mão de misericórdia sobre nós. Toca, meu Deus, aonde só o Senhor é que pode tocar, aonde só a Tua mão é que pode chegar. Pai, o Senhor conhece a
noite. Toca, meu Deus, coloca a tua mão, traz paz a essas vidas, aquela paz que excede todo entendimento, repouse sobre o coração, sobre a mente de cada um deles, que eles saiam daqui nessa noite entendendo que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem cuidado de cada um deles. Abraça, meu Deus, Espírito Santo, abraça nessa noite, e que eles voltem para os seus lares descansando nos cuidados do Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, crendo e confiando que a tua mão está sobre cada um deles, sobre o coração, sobre a mente, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Amém. E glória a Deus. Contigo, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Não há coisa melhor do que ter a presença de Deus em nossa vida. Esta palavra que ministramos falou muito comigo. Jesus sai de casa para estabelecer relacionamentos profundos, porque Jesus diagnosticou terrenos áridos, difíceis, sufocados, impedidos, mas Jesus queria estabelecer relacionamentos profundos. Chamou-me a atenção esta especial decisão de Jesus. Jesus vai para a praia querendo mudar vidas. Jesus vai para a praia querendo mudar os corações, porque mudando os corações mudam as vidas. Então que nesta noite você guarde esta palavra. Mude o seu coração, você pode. Tome o poder da palavra de Deus. Jesus estava ali, e Jesus inclusive é interrogado sobre o porquê de usar parábolas. Jesus então explica. Sabe por quê, meus amados? Porque cada detalhe da nossa vida é importante. Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, parece que já faz tanto tempo que as coisas estão assim. Mas o Espírito Santo nesta noite veio aqui para abraçar cada um de nós e para dizer: não se frustrarão, os planos não vão se frustrar. Eu estou olhando para isso. Não vão se frustrar, a tristeza não vai prevalecer. A tristeza não vai ficar. Você vai dar testemunho, sim. É tão interessante que quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que o que Jesus mais quer é ter espaço no nosso coração, porque se Ele estiver em nosso coração, então não haverá mais nada de necessidade, porque se Ele estiver ali, tudo que nós precisarmos, tudo, Ele vai nos dar o norte. Jesus, na verdade, meus amados, mostrou para os discípulos que quando eles estavam andando ou navegando, o barco parecia, o barco o quê? Parecia que ia naufragar, mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Nunca esqueça disso. Jesus está no barco. O barco não vai naufragar. Por quê? Porque às vezes é só um limizinho que controla o barco, e aí a gente fica dizendo: mas Senhor, não vai dar. Vá dormir sossegado. Durma sossegado. Por quê? Porque Ele é o dono do barco. Ele é o dono do barco. Aleluia. Aleluia. Não tem mecanismo no barco que Ele não conheça.
Glória a Deus. Meus amados, a IBF começa agora em julho. E agora em julho também, Deus colocou no meu coração que nós precisamos fazer como Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós vamos orar um pouco mais. Por quê, pastor? Eu preciso, e eu acredito que você também precisa. Deus quer nos fazer, meus amados, enxergar muito mais o espiritual do que o material. Nós devemos andar sobre as águas. A Bíblia só mostra um único homem que andou sobre as águas com Jesus. Mas você também pode. Você não é menos do que Pedro, você é discípulo de Pedro. Então, eu quero dizer para os irmãos que a nossa IBF precisa aí do auxílio dos irmãos, todos os irmãos que puderem ajudar, todos os irmãos que puderem contribuir. Aliás, meus amados, o que mais a gente vai ter é coisa para fazer, viu? O que mais teremos é coisa para fazer. Não vou nem entrar em muitos detalhes, que os irmãos já sabem, já estão vendo, não é? Mas, meus amados, eu busco de Deus um avivamento, um despertamento para a igreja do Senhor que está em Vila Angélica. Eu oro por todas as congregações na nossa condição de gestão, de responsabilidade. Não sou eu quem decido tudo, mas às vezes um pitaquinho aqui e ali, né? Mas Vila Angélica, Deus colocou na minha responsabilidade. Então, quando eu acordo, eu tenho orado por você. E eu sei que Deus conhece a sua necessidade. Deus colocou cada um de nós no nosso joelho. Eu tenho que orar por mim e por você. Saiba, conte com a minha oração. E eu conto com a sua. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Porque se a nossa vida estiver no altar, nós venceremos os desafios. E eu quero então, meus amados, chamar a atenção dos irmãos para alguém que está vivendo necessidades de desafios. Eu não sei quais são os seus desafios. Você ouviu a palavra hoje, a oração muda a nossa vida. Mas quem sabe você precise viver desafios maiores. E eu quero convidar você para que no mês de julho nós tenhamos propósitos. Você tem propósitos individuais, mas eu quero que no mês de julho nós tragamos esses propósitos para a igreja. Todos vamos orar pelos seus propósitos. Você pode escrever, inclusive, quais são esses propósitos. E a partir de agosto, nós vamos começar a colher alguns resultados desses propósitos. Se você puder crer, você vai andar sobre as águas. Pastor, mas o desafio é grande. Nem te conto. Nem te conto. Mas eu posso dizer para você, se tem uma coisa que Deus espera de mim e de você, é que a gente se levante. A Bíblia diz que Deus disse assim: filho do homem, põe-te em pé. E eu tenho uma conversa para fazer com você. Então, se você quiser viver sobrenatural, saia do natural. Amém? Eu convido você então a trazer os seus objetivos. E na sexta-feira que vem, eu convido todos vocês para estarem aqui. Preguei até hoje. Domingo que vem eu acredito que eu não pregarei. Deus é que sabe. Os irmãos estão aí, os pastores estão aí. Pelo menos não está na minha agenda, mas eu não mando. Quem manda é eu gosto disso e quero compartilhar isso com você. Sempre tenha uma convicção de que tem alguém que manda mais do que você. Isso é bom para você. Isso é bom para você. Não se sinta absoluto. Não se ache. É melhor achar, é melhor saber, que tem alguém que manda mais do que você. Isso é bom para você. Então, na sexta-feira eu quero ministrar uma palavra no culto de avivamento, pastor Manuel. O senhor não convidou ninguém. Então eu posso pregar. Posso pregar na sexta.
Eu quero dizer uma palavra para a igreja que eu creio que vai abençoar muito a igreja também. Mas eu só vou pregar na sexta-feira. Então você esteja aqui. Eu convido que você traga a sua família. Eu convido a juventude, os adolescentes para estarem aqui, para que nós possamos também compreender o que é que Deus quer conosco. Porque às vezes a gente anda como se a gente estivesse com... Eu vou contar uma intimidade minha aqui para vocês, mas vocês não contam para ninguém, não é? Eu tenho uma dificuldade de dormir sem aquele tampão nos olhos, né? Então eu preciso de um tampão nos olhos para dormir, não é? Tem gente que dorme até, não é? Mas eu preciso de um negocinho desse nos olhos para dormir. Mas depois que eu me levanto eu preciso tirar, às vezes eu esqueço. Aí é um negócio sério, né? Nós não podemos andar com esse tampão nos olhos. Nós precisamos ter visão de Deus. E é isso que Deus quer nos dar. E eu quero que você compreenda o que vai mudar na tua vida quando você começar a ter visões de Deus. Quando você sair do natural e começar a viver o sobrenatural. Você vai ver que hoje você está se preocupando com algumas coisas que você diria, isso não é nada. Por que, meus amados? Porque os nossos olhos espirituais abertos mudam a nossa ótica de vida. Vou dizer de novo, os nossos olhos espirituais abertos mudam a nossa ótica de vida. Amém? Eu tenho convicção que Deus vai curar câncer aqui. Eu tenho convicção que Deus vai curar ossos aqui. Eu tenho convicção que Deus vai fazer pessoas que andam se arrastando andar normal aqui. Por quê? Porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Nós é que vamos nos distanciando dele, mas chegai-vos a Deus e Ele... É isso que Deus espera de nós. Amém? Podemos orar agora? Já cheguei quase 8h30, né? Meu Deus do céu. Irmão Claudinei pede oração. Pode vir aqui, pode fazer a unção. Pode ir lá. Pastor Abel, vá lá, faz esta unção. Glória a Deus. Vamos orar todos juntos. Glória a Deus. Vamos repreender esta enfermidade agora, essa dificuldade agora. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Nós cantamos, nós declaramos, nós oramos. E Deus não brinca em serviço. Nós brincamos, mas Deus não. Vamos orar. Pastor Abel vai orar, Pastor Josué vai orar e pedir que Deus nos leve em paz. Vamos orar, fazendo essa ministração, e vamos pedir que Deus nos leve em paz. Se quiser subir, se quiser ficar, está tudo do mesmo tamanho. Amém, meu pastor. Amém? Vou ficar daqui. Vou aproveitar o microfone e já está aqui. Meus amados, levantem as suas mãos. Essa mão que quando se levanta é para abençoar. Que tem recebido autoridade e poder de Deus no nome de Jesus. E nós vamos profetizar a cura sobre a vida da Júlia. E em nome de Jesus, ela vai viver o milagre hoje, agora, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, ó Senhor, onde nós permanecemos, Senhor, agora invocamos, ó Deus, o Teu nome, Senhor, no sobrenatural, Senhor, para que Tu venha, ó Deus, agora, Senhor, diante do clamor da Tua igreja, Senhor, atender, ó Deus, esse pedido, Senhor, que Tu venha, ó Deus, manifestar agora, Senhor, o poder de cura sobre a vida da Júlia, Senhor. Pai Santo, nós não sabemos que mal e a origem dele qual é, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. Todo poder, toda autoridade está nas Tuas mãos, e a Tua palavra ela é poderosa e eficaz para fazer aquilo que é necessário. Senhor, e nós te pedimos, libera, Deus, do Teu trono uma palavra. Nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, que haja cura na vida da Júlia, Senhor, e nós apresentamos, ó Deus, toda a sua família, Senhor, o seu pai, a sua mãe, que este lar, Senhor, possa desfrutar da paz, Senhor, que vem do Teu trono. Senhor, agora apresentamos também a Tua igreja, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor,
Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam o arrebatamento da igreja. Quem pode crer nisso diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará. Vão em paz em nome de Jesus.